em 2012 teve aquela situação do incêndio no ginásio, e você foi uma peça fundamental ali para não deixar, claro, né, o esporte ali até correr o risco de a gente perderia o esporte, teve uma queda, tanto que no masculino, para resgatar isso até hoje, a gente ainda não conseguiu, mas o feminino, eu tinha os projetos sociais, e lá em Três Rios, além de coordenar a seleção, então acompanhava as meninas, a Flávia veio da minha ONG, foi formada por mim e tal, então eu fiquei em desespero, né? Porque eu falei, eu vou perder toda a minha nova geração, toda a geração que ia vindo, né? Que era inclusive Rebeca, a Flávia, essa geração toda que está aí. A Jade já era de uma geração anterior, mas de qualquer maneira eu perderia todas essas meninas. E aí, por ser flamenguista, o prefeito de Três Rios, eu liguei para ele e falei, olha, eu tô sem ginásio. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu preciso de uma casa para as meninas do Flamengo. E acabou que depois eu levei a seleção, levei treinador russo. Três Rios ficou como base da ginástica nacional. Ele arrumou uma casa lá para as meninas ficarem deu a casa e o Flamengo. E o treino no ginásio. E o treino era no ginásio. Aí o COB também entrou nessa história, nos ajudando a aparelhar melhor, porque era um ginásio bem aparelhado, mas para um trabalho de uma ONG, que era o que eu tinha criado, um projeto social, não para absorver as melhores atletas do Brasil. Então o COB também nos ajudou bastante nisso, a confederação, e aí a gente criou uma estrutura em Três Rios que tornou Três Rios uma cidade muito famosa, e com isso eu consegui segurar as meninas do Flamengo, né? Porque as outras iam temporária, de vez em quando fazer os campos lá, mas o Flamengo ficou baseado, então eu consegui que Rebeca, né, a Flavinha ficou lá também, mas não pelo Flamengo, depois é que eu trouxe a Flavinha para o Flamengo em 2016, mas eu consegui que a estrutura do Flamengo, que as meninas que treinavam, que o Chico treinava junto com a Kelly, mais Ricardo, que era treinador do Flamengo, que hoje está nos Estados Unidos, a Kelly também está nos Estados Unidos, a gente perdeu muitos bons treinadores, né? Esse é um dos problemas que o Brasil tem hoje. A Flavinha, no caso, ela chegou na sua ONG mesmo antes de vir para o Flamengo, né? Muito antes. A minha ONG tinha 19 polos, e 2 eram na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um em Campo Grande e outro em Santa Cruz. E ela chegou, no dia que eu fui avaliar as crianças todas, ela tinha feito uma semana de aula, e a professora falou, Georgette vem avaliar. A mãe dela falou, imagina se a Georgette vem avaliar aqui em Campo Grande. E eu fui. E aí, quando eu cheguei lá para avaliar, porque eu fazia isso nos meus projetos, e aí quando eu olhei para Flávia, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nessa criança. Aquele corpinho de ginasta, ela foi fazendo os exercícios, que ela sabia muito pouca coisa ainda, mas tudo com uma ponta de pé lindíssima e tal. E aí eu cheguei para a mãe dela e falei assim, olha, eu adorei a sua filha. Você poderia, na época eu tinha a Gerdau, fazer dentro da Gerdau em Santa Cruz. Você poderia trazer ela 2 vezes aqui e 2 vezes na Gerdau? Aí ela falou, eu posso. Aí começou assim. Aí ela começou a melhorar, fez uma copinha lá, que era uma competição de iniciação, e errou o negócio, queria largar a ginástica, porque ela já era, tinha aquela vontade de vencer, né? Aí a gente convenceu, e aí eu também estava à frente da Bodytech. Aí lá eu tinha um ginásio. Aí eu pedi para uma ex-atleta minha, chamada Amy, falei, você pode dar os treinos para ela às sextas-feiras? Então ela começou a fazer comigo lá. Aí depois ela começou a treinar na Bodytech. Quando chegou eu arranjei patrocínio para ela e tudo. Quando chegou em 2016, eu falei, agora é a hora de você ir para o Flamengo, porque eu já fiz o que eu podia fazer por você. E aí eu trouxe ela para o Flamengo, o Flamengo não tinha dinheiro para pagar ela. Eu falei, não, mas eu tenho a Carvalho Rocha como patrocínio. Então eu trouxe ela para o Flamengo, inclusive como patrocínio. E aí, a partir daí, ela se tornou atleta do Flamengo também, né? Então eu sempre estive ali, né? Sou sócia proprietária do Flamengo, anos aqui, eu não posso ver o Flamengo capotar. E eu era coordenadora. Qual?